E vamos para o tutorial da maquiagem Ouija. Eu já estava com a pele limpa e hidratada e agora eu tô aplicando a base. Eu tô usando um tomzinho acima do meu tom, porque eu queria que ficasse assim mesmo, um pouquinho mais escura, mas sem muita alteração. Agora eu vou usar um corretivo também, mais do tom da minha pele e um pouquinho mais amarelado. Usei só na área das olheiras mesmo e fui espalhando com a esponjinha, para dar uma cobertura boa e uniforme. No rosto, essa maquiagem é um pouco mais sócio-artística, então eu faço a pele normalmente como eu faria se fosse para uma maquiagem social. Vou selar minha pele com pó compacto, esse é da cor da minha pele mesmo, e primeiro eu vou depositando ali na área das olheiras, que é onde tem uma quantidade maior de produtos líquidos e cremosos. E vou esfumando no restante do rosto para selar bem essa pele e dar uma cobertura maior também. O pó compacto vai dar uma cobertura melhor. Vou fazer um contorno bem mais aparente, bem mais forte do que eu faria normalmente. Estou usando um contorno com um tomzinho bem quente, bem alaranjado e bem acima do tom que eu uso para contorno. Primeiro eu contornei o nariz normalmente, mas depois eu vou vir intensificando esse contorno ali no comecinho, partindo da sobrancelha. Mas primeiro eu faço ele bem fraquinho, normal mesmo. Preenchi as sobrancelhas normalmente, como eu faço maquiagem social. Fui só preenchendo as falhas, contornando, nada demais. Para esfumar o côncavo, eu usei o mesmo pozinho que eu tinha usado para o contorno, que é um tom de marrom mais alaranjado. Fui esfumando o côncavo, levando para a pálpebra fixa e levei também ali para a lateral do nariz, deixei bem esfumadinho. Continuei com o mesmo pincel de esfumar e fui esfumando ali na parte inferior dos olhos. E aí eu fui esfumando bem, como esse pincel maior já deixou bem esfumadinho, desceu bem esse tom. Agora eu vim com uma sombra marrom mais escura, com um tom bem quente também, e fui aplicando em toda a pálpebra móvel. Apliquei bastante sombra, deixei bem uniforme e já fui esfumando para encontrar com aquele outro tomzinho que eu já tinha usado. E eu tô usando o mesmo pincel de esfumar, esse pincel mais comum mesmo. E aí eu fui levando esse tom mais ali pro cantinho interno do nariz, como eu disse, eu ia contornar mais, e eu deixei ele mais intenso ali. Sigo com o mesmo pincel porque ele vai fazer o efeito que eu quero. E eu vou aplicando uma sombra preta mais na raiz dos cílios, ali eu deixo mais concentrada, e depois vou subindo, esfumando até encontrar com marrom e ficar uma transição bem legal, bem bonita. Vou pegando esse preto aos poucos até ficar um esfumado legal. Lápis preto na linha d'água e aí eu vou borrando ele um pouquinho para fora, levando um pouquinho mais abaixo. E volto com a sombra preta para esfumar e selar também esse lápis para ele não ficar borrando tudo e ficar um esfumado bonito na parte inferior dos olhos também. Estou usando um pincel de precisão e vou fazendo movimentos de vai e vem até ficar bem esfumado. Agora, com uma sujeirinha, bem pouquinha sombra preta, eu vou intensificar aquele contorno ali do nariz, a parte interna, porque eu quero que dê essa impressão de mais profundidade mesmo. Eu cortei um pedacinho de papel mesmo comum, fiz uma bolinha e colei ali no meu ombro e vim esfumando a sombra preta nas laterais. Assim facilita bastante, não preciso ficar depois corrigindo nada, vai ficar a bolinha certinha que vai ser o nosso sol. E aí depois eu só tiro, olha lá, certinho. No outro ombro eu fiz o mesmo processo, só que eu fiz a lua. E aí eu venho com um pincel sujinho de corretivo e vou fazendo os raios do sol. Com tinta líquida para pintura facial preta, eu vou escrevendo no meu rosto de um lado yes e do outro no. Estou usando um pincel bem pequenininho de precisão que vai me ajudar a escrever melhor. E depois eu escrevo as letras do alfabeto, todas as letras, ali no meu colo, como se fosse mesmo o tabuleiro. Agora com o corretivo eu vou neutralizar a minha boca, vou deixar ela bem clarinha e depois vou vir com um pincel mais de precisão também bem pequenininho de esfumar e vou contornando ao redor da boca, com um pozinho de contorno mais claro, vou contornando todo ao redor para deixá-la um pouco mais evidente. Esse contorno vai dar a impressão de que minha boca é um pouco maior, um pouco mais carnudinha. Agora com o dedo mesmo eu vou aplicar um pouquinho de iluminador ali no arco do cupido, dos lábios e um pouquinho acima também, naquela parte que fica um pouquinho mais altinha, e vou deixar ele bem iluminado. Com o pincel de esfumar eu vou aplicando uma sombra vermelha no centro dos lábios e vou esfumando para fora, deixando um degradê desse tom vermelho para o tom mais pálido da boca. Agora eu fecho os lábios, deixo bem cerradinho e encaixo o pincel com a sombra preta e só vou fazendo um movimento de vai e vem para esse preto ficar bem no centrinho mesmo. Pouca coisa, não quero que espalhe muito para cima desse vermelho não, é só no centrinho.
E aí eu vou dando batidinhas bem leves, só para esse preto se mesclar com o vermelho e ficar um degradê bem bonito. Apliquei máscara de cílios e cílios postiços só para finalizar os olhos. Vou usar um gloss transparente que vai dar esse efeito mais molhado e vai destacar melhor esse degradê. Fica muito bonito, eu adoro esse efeito. E eu deposito e depois eu venho só com os dedos dando batidinhas, porque se eu esfregar demais esse gloss, ele vai acabar misturando demais o degradê e vai manchar, fica tudo meio bagunçado. Assim ele fica tudo no lugar. Volto com aquela tinta líquida, só que agora eu diluí um pouco mais na água. Deixo ela bem líquidazinha mesmo e vou sujando ali meu pescoço sem muita regra, não deixo nada muito certinho não. E depois eu vou depositando ali, eu vou pressionando com o pincel para que essa tinta vá escorrendo e fique tudo bem bagunçadinho mesmo. Faço esse mesmo efeito em um dos olhos, mas aí eu venho com o pincel, não deixei ela escorrer normalmente não. Eu vou desenhando mesmo como se estivesse escorrendo. Sujei um pincel escovinha nessa tinta e aí eu venho dando batidinhas nele para espirrando na minha pele, fazendo essas gotinhas, essas manchinhas todas. E aí eu faço bem livre mesmo, não tem nada muito certinho, muito perfeito não. Ele tem que ficar todo manchadinho mesmo. E a maquiagem ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado e se você gostou não esquece de curtir, comentar o que você achou e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até!